Olá, eu sou o Dr. Ricardo Vasconcelos Bruno, estou aqui a convite da indústria farmacêutica Novo Nordisk e também do Grupo Fleury para apresentar nesse vídeo, falar sobre obesidade e infertilidade. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre essa situação da obesidade que vem crescendo cada vez mais no Brasil e que leva a processos também de infertilidade. Obesidade e infertilidade, eu sou mestre doutor em medicina pela FRJ, chefe de serviço de reprodução humana, ginecologia endócrina e climatéria do Instituto de Ginecologia da UFRJ, membro da Comissão Nacional de Osteoporose da FEBRASGO, diretor da SOBRAC, Comissão Científica da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana e diretor da Gestar Medicina Reprodutiva aqui no Rio de Janeiro. Declaração de conflito de interesse, eu também sou palestrante para outras empresas, é uma nominativa da Anvisa. Então aqui, como a gente já citou, a obesidade vem no Brasil aumentando cada vez mais, e um fator que nos preocupa, principalmente na ginecologia, e que a gente nota que aqui na curva vermelha as mulheres vêm aumentando mais, uma pequena queda aqui no ano de 2017, mas sempre a curva da mulher se apresenta maior do que a curva do homem em termos de crescimento da obesidade. Ambos vêm crescendo, mas a mulher vem crescendo bem mais. Então, a gente já tem mais de 50% de mulheres com sobrepeso, dentro dessas a gente tem 21% de mulheres com um grau de obesidade, e que é extremamente preocupante. Então, a gente vai fazer uma associação da obesidade, uma doença extremamente prevalente na população feminina, que é síndrome de ovário policístico, e ambas têm uma relação muito intensa, a obesidade com a síndrome de ovário policístico. Existe uma zona de interseção entre essas duas doenças, elas correm muito em paralelo, e ambas trazem prejuízo muito grande para a fertilidade de nossos pacientes. Se a gente pensar, então, que pode, resumidamente, a gente falar sobre a fisiopatologia da síndrome ovário policístico, todo esse descontrole começa com o aumento de androgênios ovarianos, um descontrole dessa secreção ovariana muito decorrente da hipersecreção do LH, quer dizer, a gente tem o hormônio luteinizante, que é o hormônio que faz o amadurecimento final do óvulo e faz a liberação do óvulo de uma forma mantida constantemente alta, o que leva a uma não formação cíclica, não a produção cíclica desse hormônio luteinizante, o que leva ao descontrole do ciclo dessas pacientes, fazendo com que essas pacientes ficam em parada da sua foliculogênese. Se eu tenho parada da foliculogênese, eu tenho uma parada da ovulação. E ainda não tem o acompanhamento do hormônio da foliculogênese, que é o FSH, que ele se apresenta normal ou baixo. Então, com isso, a gente tem o total descontrole desse feedback das gonadotrofinas e das secreções dos hormônios esteroides pelos ovários. E com isso, com esse descontrole, eu tenho uma conversão alta de colesterol em androgênios, sem, na subsequência dessa situação, a conversão desses androgênios em estrogênio, que é esse que é o completo. É o completo eixo de formação do estrogênio dentro do ovário. Então, essa elevação dessa hiperandrogenia leva a consequências que a gente conhece classicamente no ovário policístico, como o hirsutismo, o acne, a seborreia e outros fatores, mas essa elevação do androgênio se dá muito por conta de que você não tem uma produção adequada também da globulina carreadora desses androgênios, fazendo então que tenha mais testosterona e androgênios livres na circulação. E a gente sabe que os androgênios livres são esses que vão fazer uma atuação de virilização completa nessa nossa paciente do sexo feminino. Decorrente de toda a situação e um descontrole interno a nível ovariano, levando a uma resistência ao mecanismo da insulina, que é o hormônio que carrega a glicose para dentro da célula. Esse descontrole do aumento da insulina com também a associação da insulina like growth factor, que é IGF, principalmente aqui o tipo 1, mas também tem alteração do tipo 2, isso aumenta esse descontrole, essa alteração no metabolismo, esse descontrole do metabolismo também interfere no fígado, que vai levar a uma associação, então, um excesso de produção de insulina pela sua resistência nas membranas celulares. Hoje a gente já sabe que um defeito pode ser pré-membrana e intramembrana também, como consequência também uma gliconeogênese hepática e uma quebra de ácidos graxos para produzir mais energia em função da gente ter uma produção excessiva de insulina.
Então, essas alterações em que a gente observa no feedback vão levar à perda da estimulação do hormônio folículo estimulante, como eu já citei, persistente secreção de estrogênio. Notem, não é um estrogênio de uma característica de produção muito alta, mas é uma produção constante. A gente mantém ainda os níveis de FSH, mesmo que baixo, e o pior de tudo, sem um controle de feedback para a sua produção. Metabolismo e o clearance anormal de estrogênio, então, a produção extraglandular de estrogênio, lembrando que a gente tem uma produção também a nível de periferia, que são os adipócitos, que eles também têm aromatase e conseguem converter os androgênios em estrogênios. Aqui a gente está falando principalmente das estronas, mas em que leva a toda uma interação e todo um risco que essas pacientes também têm com obesidade e com síndrome de ovário policístico. Essa associação se torna muito mais grave. E perda da estimulação do hormônio luteinizante, como eu falei, que ele está numa produção extremamente alta, ele não tem a sua característica pulsátil, que é isso que é fundamental para a gente ter o pico do LH, para ter o pico do estradiol, quer dizer, pico do LH, me corrigindo, para depois a gente ter o mecanismo de ovulação. Esses 3 momentos são fundamentais. Então, a gente já falou dessa interseção da obesidade com a SOP, que é muito intensa, isso é muito em conjunto. A gente tem que a prevalência da SOP é alta, de 5% a 10%, e se a gente pegar as pacientes portadoras de síndrome ovário policístico, a gente nota que 50% dessas pacientes são obesas. A grande maioria dos trabalhos de epidemiologia da síndrome ovário policístico no mundo demonstra esse tipo de associação. E as outras 50% de pacientes portadores de síndrome ovário policístico, de SOP, elas, pelo menos 25% são em sobrepeso. Então, a gente tem praticamente 75% dessas pacientes com níveis de obesidade ou de sobrepeso já, o que leva a uma completa situação de descontrole para essa infertilidade dessas pacientes e associação com obesidade. E o âmago dessa história está exatamente na resistência insulínica. Tanto por si só a obesidade já pode levar a esse estado que hoje a gente já considera o início da pré-diabetes, como também as portadoras de síndrome ovário policístico. Quando a gente tem a junção dessas duas doenças, obesidade com síndrome ovário policístico, complica muito mais toda essa situação metabólica dessa paciente, e lá no final, que é o nosso tema nessa aula, a gente tem o resultado na infertilidade, sem, obviamente, levantar aqui a questão do risco cardiovascular dessas pacientes. Como eu já falei, a obesidade por si só ela já pode levar a processo de resistência insulínica com alteração desses mecanismos que hoje, como eu já falei, a gente já sabe que pode ser pré-membrana, na membrana ou a intracelular, por vários defeitos, troca de aminoácidos que levam a essa insensibilidade à recepção ali do hormônio insulina, o que obviamente não faz um carregamento celular adequado. A obesidade, é lógico que ela tem um fator genético muito importante. A gente sabe hoje em dia que o fator genético é fundamental. A gente vê hereditariedade nas famílias obesas, mas também a gente vê um fator hedônico nessas pacientes também, quer dizer, um prazer pela comida. A gente vê as alterações nessas famílias que, às vezes, um membro da família é prescrito alguma dieta, algum tratamento de obesidade, mas toda a família está obesa. Então, se a casa está obesa, como é que a gente vai conseguir controlar uma pessoa nessa casa sem exercício físico adequado, quer dizer, sem gasto calórico e com ganho calórico excessivo e com uma alimentação, pior do que isso, extremamente errônea, né? Então, a gente tem os fatores genéticos, aí pode ser sendo monogênicas ou suscetibilidade genética, os fatores ambientais também, taxa metabólica, falta de exercício, uma vida sedentária, culturalmente acontecendo, e a ingesta hoje em dia, principalmente dos fast foods, que são as alimentações, né, uma alimentação que leva a um consumo muito maior de carboidratos, e aí sem um gasto calórico adequado para esse consumo. Então, como a gente já falou, a diminuição da foliculogênese, com excesso de androgênios elevados, né? A insulina já marcadamente elevada, essa hiperinsulinemia, e que me levam a alterações de fertilidade, em que fator que levam a isso? Isso pode ocorrer somente pela obesidade, pode ocorrer somente pelo ovário policístico, ou pode acontecer nas duas situações, principalmente quando a gente tem aqui no marcado do androgênios elevados. A gente tem, então, uma elevação da produção de mecanismos trombofílicos, como inibidor da ativador do plarinogênio tipo 1, o PAI-1, associado também ao aumento da homocisteína. Sempre cito isso, que isso é fundamental para a avaliação
de uma paciente ter uma característica trombogênica, a associação todas essas alterações, que seja fator 5 de Leiden, que seja MTHFR e outros fatores trombofílicos, isoladamente, eles não trazem um risco de trombose para essas pacientes, mas associada à homocisteína, sim, traz um risco alto de trombose. E aqui a gente está falando de uma microtrombose que acontece no leito endometrial, que não deixa uma nidação acontecer, que não deixa uma implantação desse embrião acontecer adequadamente, levando a um processo de abortamento. Então, a gente já tem dificuldade de engravidar e a gente pode ter dificuldade de fixar também essa gravidez. Fora que a insulina elevada vai levar todo o mecanismo de pré-diabetes, com intolerância à glicose, e até chegando a DM2, e se a paciente conseguir engravidar, ao diabetes gestacional, todas essas consequências que a gente vai fazer uma passagem rápida por isso também. Então, a gente tem toda uma dificuldade no mecanismo de fertilidade dessas pacientes. Ela tem dificuldade de ovulação, que são pacientes, na grande maioria, anovulatórias por essa associação. Quando conseguem ovular com um LH inadequado, uma produção sempre excessiva, leva a uma pobre qualidade desse óvulo, né? E quando conseguem fertilizar, mesmo assim, leva a normalidades endometriais, como a gente já falou, dos fatores trombogênicos de implantação desse embrião no leito, que levam a dificuldade de implantação, que pode levar aí a efeitos de abortamento desses pacientes, perpetuando a sua infertilidade. Se elas conseguem manter a gravidez, a gente tem os efeitos da hiperinsulinemia, levando a uma dificuldade da viabilidade fetal, efeitos no diabetes gestacional e dificuldade para a gente ter um RN saudável. Então, sempre chamo atenção para uma coisa muito importante. Pacientes portadoras de obesidade, pacientes portadoras de síndrome de ovário policístico, um altíssimo risco de ter diabetes gestacional. Altíssimo risco de ter diabetes gestacional. Então, para os obstetras, temos que ter muita atenção nesse pré-natal, que vai ser um pré-natal de altíssimo risco nessas pacientes, com todas essas consequências que a gente pode ter da diabetes gestacional. Então, atentos às pacientes que engravidam ou obesas com síndrome de ovário policístico, ou somente com síndrome de ovário policístico. Pode desencadear ali o diabetes gestacional, essas pacientes, obviamente, que vinham no estado pré-diabético com resistência insulínica, ou até já com intolerância à glicose. Lembrando que a gravidez por si só já é um estado em que leva a um aumento da insulina. Então, a gente tem que ter uma preocupação maior com isso. Então, a consequência da obesidade e gravidez é drástica, trazendo processos de diabetes, de parto prematuro, hipertensão, a doença hipertensiva específica da gravidez. Esses são os riscos, então a gente tem uma gravidez de altíssimo risco. Então, para a gente citar números dentro disso, a diabetes gestacional aumenta 6 vezes maior em pacientes obesas grávidas, né? 6 vezes maior o risco de diabetes gestacional. A pré-eclâmpsia sem diabetes gestacional, ela tem uma taxa um pouco aumentada de 2,8, com diabetes fica 3 vezes mais aumentada ainda na situação de pré-eclâmpsia. A gente sabe que a pré-eclâmpsia é um dos principais fatores que pode levar à morte materna. É extremamente grave essa consequência. Aqui, a gente citando um pouco da parte de tratamento, uma preocupação que a gente possa ter com isso, em que é lógico que o melhor tratamento é a orientação nutricional e o exercício físico. Aqui, então, já coloco que o tratamento ele é multiprofissional. Podemos, sim, ter uma profissional da área de nutrição, como também profissional da área de educação física. Podemos ter o profissional endócrino associado dentro de um risco maior dessa paciente, às vezes necessidade de introdução da insulina, né, nessas pacientes, mas se a gente quer tratar a obesidade, esse é o fator mais importante. Devemos tratar a obesidade antes dessas pacientes engravidarem. E aqui, muito rapidamente, citando alguns produtos que tem no mercado, hoje no mercado brasileiro, passamos muito tempo sem ter alguns produtos, mas hoje eu chamo a atenção, esse é um trabalho que foi publicado, uma meta-análise fazendo avaliação de várias drogas para tratamento da obesidade e tentando levar ao final sucesso de gravidez. E a gente, aqui no comparativo, separou exatamente a liraglutida, que a liraglutida, então, é uma droga que é um análogo do GLP-1, então, é uma droga que vai fazer uma analogia com esse hormônio da saciedade. Ele, na verdade, a liraglutida, ela alonga a vida média, né? Ela alonga a vida média, desculpe, do GLP-1, então estabelecendo uma saciedade até por 24 horas nesse paciente, por isso que ele tem uma tomada até diária para seu tratamento. E aqui nesse levantamento do Richard Leo, que é um especialista em ginecologia endócrina e reprodução também,
ele viu que foi muito melhor os resultados no tratamento da obesidade com a liraglutida previamente ao tratamento até da infertilidade. E aqui a gente está citando até casos de pacientes que foram para alta complexidade. Então, mesmo diante de pacientes que vão fazer fertilização in vitro, é importante a gente tratar a obesidade antes. Então, para a gente chegar às nossas conclusões e encerrar aqui a nossa aula, a obesidade isoladamente já é uma doença que leva à infertilidade. A obesidade está associada a outras doenças que levam à infertilidade. A obesidade está associada a uma gravidez de alto risco. Tratar a obesidade antes da gravidez ou de tratamentos para engravidar se faz necessário para, no final, nós termos uma resolução igual a essa. Agradeço mais uma vez ao convite da Nova Nordisk e também do Grupo Fleury para estar aqui conversando um pouco com vocês sobre esse assunto tão importante, obesidade e infertilidade. Abraço a todos.